Estamos nos transformando. Somos arquitetos do nosso próprio futuro. Vamos criar juntos o próximo nível. Embratel, sua empresa no próximo nível. Nos últimos dias, você em algum momento já deve ter lido ou escutado esses números. Em Goiás, pelo menos 7 hospitais atingiram 100% de ocupação dos leitos de UTI. Os leitos de enfermaria, SUS-Covid aqui do Hospital de Retaguarda e de todo o HU estão aí acima da capacidade. A taxa de ocupação está em 104%. Então hoje Pelotas está com 118% da ocupação dos leitos. Pois é, mas talvez você não tenha reparado ainda que toda vez que esses números aparecem, tem gente vivendo isso de perto. São 2h39 da madrugada. Plantão muito cansativo. Tomei um banho, tô com muita dor nas costas, de ficar em pé e sentar o tempo todo. A gente já não senta direito na cadeira. A gente senta sem apoiar os braços. Tá a questão da contaminação. E aconteceu, essa semana começou com um paciente que a gente teve que falar para a família que, na verdade, ele não iria para a UTI. Porque a gente sabia da gravidade do caso, ele já estava numa condição muito avançada e em outros momentos, enfim, da pandemia, nós teríamos conseguido oferecer este suporte. E a gente teve que colocar que aquela pessoa, infelizmente, iria falecer ali no leito de enfermaria e nós iríamos fazer tudo para que este momento fosse o menos sofrido para a pessoa possível. Esse adensamento de quadros graves e a necessidade de muitas vezes a gente ter que escolher qual paciente vai ter prioridade na ocupação de um leito de UTI, qual paciente que tem que se manter numa estrutura adaptada, em que pese atendida por equipes de saúde, mas aquele que precisa de uma UTI tem que estar dentro de uma UTI. Essa situação de ter que escolher, ela é muito angustiante. Esses são relatos de médicos em Belém, Porto Alegre e Florianópolis, cidades que enfrentam a pressão máxima no sistema de saúde, quando há mais pacientes do que leitos à disposição. Nas 3 capitais, a ocupação de vagas de UTI estava no limite ou muito próximo disso na sexta-feira, quando esse episódio foi gravado. Os médicos sofrem, estão exaustos. Agora, imagina quem aguarda por notícias de dentro do hospital. Gente como Thales Barreto, de 32 anos, namorado da Daiane, de 34, entubada em um hospital de Porto Alegre. Eu não desejo a ninguém. Eu não desejo isso a ninguém. Porque é duro tu tá fazendo as coisas certas, tentando evitar o contágio e tal, e ver as pessoas forçando. Vocês não têm noção da dor, do medo que é conviver com a Covid. Eu não suporto mais ver o descaso brutal com a vida das pessoas. Isso não é brincadeira. Isso não é mimimi, não é sensacionalismo, isso é real. Os números do colapso nas UTIs, provocado pelo avanço vertiginoso do novo coronavírus, agora com reflexos também na população mais jovem, retratam só a parte mais visível dessa etapa crítica da pandemia. Nesse momento, o sistema que opera em apoio aos hospitais também está no limite. O drama começa nas UPAs, as unidades de pronto atendimento, que improvisam estruturas novas para acolher os pacientes mais graves, que já deveriam estar no hospital se houvesse vaga. Até o sistema de UTI aérea está sobrecarregado. Da mesma forma que o apoio jurídico a quem precisa, mas não consegue um leito para atendimento, como relata o advogado Alisson Caride, de Bauru, no interior de São Paulo. Há uma dificuldade muito grande, inclusive, no atendimento jurídico
das pessoas, da população carente, uma vez que a Defensoria Pública, desde o início da pandemia, vem realizando atendimento exclusivamente de forma remota. E muitas vezes os casos mais urgentes, que precisam de um atendimento imediato, são agendados para alguns dias de espera, o que não é possível, principalmente quando se trata de vaga de internação hospitalar de casos graves. O ponto desta segunda-feira trata do colapso das UTIs e do efeito cascata que essa situação provoca em todo o sistema que dá apoio aos hospitais. Eu sou a Carolina Moran, estou com o Roberto Maltic e neste episódio a gente conversa com os repórteres Dimitrios Dantas, Gustavo Schmidt e Henrique Gomes Batista, que na última semana conversaram com médicos, pacientes, advogados e até pilotos de aeronaves que também sofrem os efeitos da fase mais aguda da pandemia no Brasil. Fique com a gente. Henrique Gomes Batista, Gustavo Schmidt e Dimitrios Dantas, para dar um rosto a esses números que a gente ouviu na abertura do podcast, ao drama vivido pelos pacientes e pelos profissionais de saúde, vocês conversaram com muita gente nos últimos dias. E o colapso atinge hospitais públicos e privados, isso tem um impacto na rede básica, né, das unidades de pronto atendimento e até nos serviços de UTI móvel, tá todo mundo trabalhando no limite. Para a gente começar falando da porta de entrada dos pacientes da rede pública, que são as UPAs. Henrique, qual é a situação hoje dessas unidades, que são unidades que deveriam fazer um primeiro atendimento, transferir os pacientes mais graves para hospitais, mas não estão conseguindo fazer isso, né? Exatamente. O que a gente tem visto é que cada vez mais, por conta do colapso do sistema, né, que a gente às vezes pensa muito na UTI, na parte mais específica, mas ele impacta todo o sistema de saúde. Então, muitas UPAs hoje funcionam basicamente como um hospital, ou seja, em vez de apenas fazer o atendimento emergencial, o primeiro contato ali com a vítima de Covid, ele acaba tendo que fazer isso, estabilizar a vítima e ficar com vários dias o paciente internado numa UPA até tentar surgir uma vaga em algum hospital, em alguma UTI. Isso não é indicado, né? A gente conversou com médicos de vários lugares, isso não é o mais aconselhável. Alguns lugares, como Salvador, criaram os gripários, que são umas extensões dentro das UPAs para atender essas pessoas com Covid e tentar separar o atendimento de quem está com Covid das pessoas que vão pedir atendimento de saúde normal nas UPAs. Isso é uma realidade em Salvador e está dando um pouco certo, está ajudando a driblar um pouco ali a alta demanda. Mas o que a gente vê em vários lugares, eu conversei, por exemplo, com o infectologista Bruno Ishigami, lá de Pernambuco, e ele fala justamente isso, ou seja, além de parece repetir um pesadelo, ou seja, voltando àqueles momentos pior momento da pandemia no passado. A gente já começa a perceber um aumento no tempo de espera do paciente conseguir sair da UPA. Hoje aqui em Pernambuco a gente está mais ou menos esperando um dia para você ser transferido para uma UTI, mas no ano passado começou assim também. Era um dia e depois virou 2, 3, 4, 5, até que os pacientes começam a morrer nas emergências mesmo. O que a gente vê é que as UPAs estão sobrecarregadas e as pessoas que estão ali, muitas em condições graves, não conseguem ter um atendimento como deveria, como mereceria ter para tentar, driblar e tentar sarar dessa doença tão terrível. Bom, Gustavo Schmidt, se nas UPAs esse problema aparece, na verdade é um sintoma que os hospitais realmente estão sobrecarregados além do limite, e você se concentrou muito na região sul do país, que vive uma situação caótica de efetivo colapso. A gente tem os casos já reconhecidos, Porto Alegre, Florianópolis, também no Paraná, uma situação muito difícil. A gente consegue perceber os números que são apresentados, esses 100%, 106%, 110% de lotação. Agora, na prática, para as pessoas que estão ali trabalhando, como é que isso funciona? Maltic, eu conversei com o infectologista Alexandre Zavascki, que é médico do Hospital Moinhos de Vento, o principal hospital privado de Porto Alegre, e também do Hospital de Clínicas da capital gaúcha, e o relato que ele faz é dramático sobre a situação de atendimento ao Covid. Pra você ter uma ideia, no Hospital Moinhos de Vento foi necessário contratar um container como necrotério
porque não era mais suficiente o necrotério do hospital para acomodar os corpos dos doentes. Ele me relatou que no último final de semana, a quantidade de pessoas que começaram a falecer era tamanha que foi necessário manter, eles não tinham um local para onde levar os corpos, então eles tiveram que deixar os corpos dos doentes nos leitos da UTI até conseguir tempo suficiente para que as funerárias pudessem levar e encaminhar para os cemitérios, enfim. E durante esse período eles tinham mais pacientes que precisavam subir para a UTI, que precisavam ser encaminhados para a UTI e ficaram esperando por horas. Então, em razão disso, eles tiveram que alugar um container como necrotério com uma capacidade maior para acomodar esses corpos. Tamanho o drama que eles estão vivendo lá. Outro ponto que me chamou muita atenção no relato deste médico é a questão da escolha de Sofia, né? Que é os profissionais terem que escolher quem vai ser o paciente que vai para a UTI. A situação lá é tão dramática e tem tantos pacientes que precisam de intubação e de oxigênio que os médicos começam já a contar essas histórias de que eles não se sentem até preparados para fazer esse tipo de escolha, né? De quem vai receber uma assistência maior ou não. E o Zavascki conta até que essa semana teve o caso de um paciente que ele precisou conversar com a família e dizer que o paciente teria que permanecer na enfermaria e falecer lá, que na UTI ele até poderia receber mais investimento e outras opções de tratamento, que provavelmente não dariam certo, mas teria alguma chance, só que não era possível porque não tinha leito e esse paciente acabou falecendo. Um último ponto que o Zavascki menciona é em relação ao perfil do doente. Ele diz que na primeira onda da Covid, da pandemia no ano passado, ele, por ser um médico experiente, um infectologista acostumado a lidar com mortes, ele costumava dar essa notícia da morte normalmente para os filhos, né? Contando, olha, infelizmente o seu pai não está respondendo. E aí o que ele diz que o abala muito é que agora ele tem dado essa notícia para os pais. Nós estamos numa situação em que muitas vezes nós estamos dando essas notícias para pais e mães. Temos que dizer que o seu filho não está respondendo e possa e venha eventualmente a falecer. E isso é uma coisa que deixa os profissionais muito impactados, né? Então, e em Santa Catarina, a gente conversou com o médico emergencista Ricardo Vieira. Ele trabalha em UPAs e no Hospital Público Geral lá, atendendo na linha de frente. Ele reforça a necessidade de ter mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos, né? Porque teve muita gente afastada por depressão e alguns profissionais também acabaram falecendo, né? Então ele reforça essa necessidade de o poder público e até a iniciativa privada de aumentar a contratação de profissionais. Ele diz que eles estão trabalhando muito no limite, há um cansaço, uma fadiga muito grande, né? Para prestar esse atendimento. Agora, falando da região norte, essa nova onda da Covid chegou por lá primeiro, então o quadro é de esgotamento total das equipes, né, Dimitrios? Você conversou com uma médica do Pará e o relato dela é esse, de muito cansaço, né? O que ela te contou? É isso mesmo, Carol. No Pará, a ocupação dos leitos já está se aproximando ali dos 90% de UTI, então é um retrato, claro, da região norte, mas o que a gente observa é que é um retrato do país, né, ao contrário de outros momentos da pandemia, em que apenas as capitais ou apenas um estado estavam sofrendo. O que mais assustou nessa apuração nossa é que todos os lugares estão no limite, e o Pará não é diferente. Eu conversei com a doutora Helena Brígido, ela é professora também lá na Federal do Pará, e o relato dela é desesperador ali do dia a dia, do que eles estão sofrendo. Eu conversei com ela, inclusive, praticamente ali durante o plantão que ela fez de quinta para sexta. Foi um plantão que ela começou às 19 horas de quinta
em um hospital e terminou agora no início da tarde de sexta-feira em outro hospital. Eu estou falando aqui com muito cansaço, com exaustão de tantas histórias, tantas pessoas que vieram, que estão aqui internadas e que cada uma tem história, inclusive familiares que querem dar toda a atenção, ao mesmo tempo familiares que simplesmente colocaram uma paciente aqui e foram embora. Ela precisa de acompanhante e não ficou acompanhante, simplesmente foram embora. A paciente perguntou: cadê minha família? Foram embora. É uma história bastante assustadora para a gente ver o cansaço que essas equipes estão passando. Ela fez esse plantão a pedido de um colega que tinha o aniversário do próprio filho, e ele queria estar naquele momento. A gente está há 1 ano já de pandemia e os profissionais de saúde tiveram que abrir mão de muitos momentos aí com os familiares, então ela ajudou ele nisso. E existe essa solidariedade ainda entre eles, só que por outro lado também tem um retrato triste disso. Ela me contou durante o relato dela que muitos colegas dela, muitos profissionais estão chegando infectados, alguns em estado grave, indo para estado grave, que é um das peculiaridades dessa nova onda, né, dessa nova variante que está atingindo cada vez os mais jovens. Ela me contou de uma colega que já está em estado grave, também chegou outro colega dela que trabalha no SAMU, e além disso, muitos familiares de médicos chegando, porque os médicos simplesmente eles não podem abrir mão, né, não podem deixar de ir para esses lugares que infelizmente tem muitas pessoas infectadas. Além disso, ela me dá um relato de extremo cansaço, né? Não apenas pelas longas jornadas de trabalho que eles estão fazendo, mas porque os médicos, os profissionais de saúde, eles não podem dar essa aparência de cansaço para os pacientes, não podem dar essa aparência de cansaço para os acompanhantes. São coisas ali do dia a dia, né? Por exemplo, que a gente às vezes não pensa, como por exemplo, ela fala: já não consigo sentar direito porque ela não pode apoiar as mãos, né? Com medo de se infectar, então tudo que eles fazem, eles têm que limpar de novo, estetoscópio, para cada paciente tem que passar o álcool depois. É um relato realmente muito triste e que demonstra um pouco desse colapso que a gente está na iminência de viver. Agora, Henrique, todo esse esgotamento, colapso dentro dos hospitais, nas UPAs, acaba se refletindo também em quem dá apoio ao sistema. Por exemplo, as próprias UTIs aéreas já sofrem uma completa mudança na dinâmica de funcionamento para dar conta do recado, né? Eu conversei com algumas empresas, com alguns pilotos que fazem esse tipo de atendimento de UTI aérea. Esse era um serviço antes muito exclusivo, muito mais focado em pessoas de classes mais altas para fazer tratamentos em hospitais de referência, né, normalmente em São Paulo, no Rio. Agora mudou completamente, né? Eu converso com as empresas, elas disseram que no ano passado o aumento nesse tipo de serviço foi de 400%, 500%, 600%, um crescimento muito grande e uma mudança do perfil também. Antes eram muito pessoas que vinham para os grandes centros médicos do Brasil para fazer operações específicas, agora não. Pessoas lutando pela vida para tentar algum tratamento um pouco melhor ou com um pouco mais de qualidade, no caso da Covid-19. E também mudou, né? Não é apenas somente ricos que estão usando esse serviço, muitos estados, muitos governos, muitos planos de saúde contratando isso para poder levar pacientes. Eu conversei com a Bruna Assunção, ela é diretora da Líder Táxi Aéreo, que conta, inclusive, uma mudança das rotas. Antigamente era muito isso, né? Pacientes vindo do interior do Brasil para São Paulo. Agora não, a gente vê, por exemplo, pacientes saindo de Santa Catarina, indo para o Espírito Santo, porque é onde simplesmente tem mais vagas para atendimento. E pessoas que vão em situação mais grave, realmente lutando pela vida aí. É uma situação nova para eles nunca viram um movimento como esses e gera tensão por parte dos pilotos. Eu conversei com alguns pilotos que preferiram até não se identificar, porque uma coisa é quando você transporta uma pessoa, um paciente que está controlado, que está estabilizado. Nesse caso, você está transportando um paciente que você sabe que tem uma doença infecciosa, mas em geral, tanto as empresas quanto os pilotos que eu conversei disseram que não há casos registrados de pilotos que se contaminaram nesse tipo de transporte, porque há um controle muito grande, há uma tentativa aí realmente de evitar problemas, mas a gente vê que é uma tensão.
E teve momentos de 2020 em que não houve aviões disponíveis, não havia aeronaves para transportar pacientes, e as empresas acreditam que é questão de dias para isso acontecer novamente. Elas afirmam, inclusive, que não aconteceu ainda, em parte por causa do outro problema, né, que é a falta de leitos. Se não fosse os hospitais particulares de São Paulo estarem já sem leitos, estaria faltando aviões para trazer pacientes para cá. Então, ou seja, é um setor afetando o outro, né? Ou seja, a falta de leitos afetando também o setor de transporte de pacientes que estão buscando leitos onde quer que tenha no Brasil, mas isso é cada vez mais difícil por conta da situação crítica que abate vários estados simultaneamente. Bom, e no meio desse caos, muitas famílias estão recorrendo à justiça para tentar conseguir um leito. Nem sempre conseguem, né? Mesmo com a liminar na mão, ou não dá tempo, ou realmente o leito não está disponível. Vocês acompanharam 2 desses casos, um no Amazonas, de uma paciente grávida, e um outro caso em Bauru, no interior de São Paulo. O que essas famílias relatam? O que vocês conseguiram apurar, Dimitrios? São casos que realmente estão se repetindo de norte a sul do país, né? A gente sabe que a Constituição, ela garante o direito de saúde para todos, né? A obrigação do Estado prover saúde, serviço de saúde. Então, sem vagas, o que a alternativas que muitas pessoas têm encontrado é procurar o Poder Judiciário para tentar garantir de alguma forma. Nós apuramos um caso lá no norte do país, no Amazonas, em que uma mulher grávida em Itacoatiara, ela recebeu uma decisão favorável para garantir a transferência dela para Manaus, para uma vaga de UTI. Infelizmente, no caso dela, não deu tempo dela ser atendida, né? E esse é um retrato triste, porque a gente percebe que não apenas as pessoas estão tendo que procurar outras formas, como talvez não dê tempo para muitas delas. Para vocês terem uma noção, só nesses 5 primeiros dias de março, a gente achou 10 decisões determinando disponibilização de vagas em UTI, isso apenas lá na comarca de Bauru, que é uma cidade aqui no estado de São Paulo que está sofrendo bastante, com mais de 95% da ocupação dos leitos de UTI. E assim como na doença como um todo, em todas as esferas da Covid, quem sofre mais estão sendo os mais pobres, que além disso não tem um acesso fácil ao serviço de saúde e também não tem um acesso fácil à assistência jurídica, né? Em Bauru, por exemplo, a Defensoria Pública ela não está dando conta de atender as pessoas com a urgência necessária. Como assim, né? As pessoas procuram a Defensoria Pública, só que o defensor às vezes só consegue atender ela no dia seguinte ou dali 2 dias, e na dinâmica da doença, esses 2 dias, se a pessoa não está na UTI, pode fazer a diferença, né? Eu conversei com o Dr. Alisson Caride, lá da OAB de Bauru. A OAB está fazendo um serviço lá pro bono, né, de forma gratuita, oferecendo assistência jurídica para algumas pessoas que não podem exatamente esperar, não podem aguardar o atendimento da Defensoria Pública para aí entrar na justiça e aí sim conseguir uma decisão favorável. O que a gente observou, analisando ali os processos do Tribunal de Justiça, é que a maioria das decisões são favoráveis, sim, exatamente por causa da norma que a Constituição Federal garante. No caso específico que o Dr. Alisson Caride atuou lá em Bauru, era de uma paciente diabética, ela é jovem, tem 32 anos, e chegou ao hospital com 45% de saturação do oxigênio nos pulmões, sofre de diabetes, ou seja, tem comorbidades. Já saiu uma decisão para ela disponibilizar a vaga até essa sexta-feira, mas ainda não foi disponibilizada. O que o marido dela me contou é que a resposta que eles estão tendo é que simplesmente não tem vagas ali mais na região, tanto na rede pública, tanto na rede privada, né? Porque a decisão judicial ela pode garantir também para a rede privada, obrigar o Estado a pagar a internação na rede privada, mas ali em Bauru, nem na rede pública nem na rede privada eles estão encontrando vagas. Alguns pacientes aqui de Bauru chegaram a ser internados em hospitais de outras regiões do estado. No entanto, essa situação também está se mostrando não adequada, uma vez que o aumento de casos tem afetado todo o estado e esses hospitais das outras regiões também estão sofrendo com a falta de vagas.
Bom, gente, para finalizar, né, apesar do caos nos estados que vocês mencionaram e fizeram esse relato pormenorizado para a gente, o presidente Jair Bolsonaro, na semana passada, disse que existe muito mimimi em relação à pandemia no Brasil e os efeitos que ela causa a toda a sociedade. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura e de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. E aí vocês foram no detalhe, vocês foram procurar os estados, fizeram uma divisão entre os 3 para saber a percepção local de como a falta de unidade, de coordenação das ações pode prejudicar os pacientes. Então a gente começa por você, Henrique. Quem você escutou e qual foi o relato? Eu conversei com os estados do Nordeste e a sensação que eu tive lá, conversando com todas as secretarias de saúde, é uma crítica muito forte. A principal reclamação é que faltou coordenação. Sem essa coordenação, os estados tiveram que brigar entre si por insumos, brigar entre si por estabelecer medidas, tiveram que gastar uma energia desnecessária para criar parâmetros de isolamento, parâmetros de atendimento. Eles acreditam que o governo federal poderia ter feito a diferença, criando campanhas nacionais de orientação, uso de máscara, enfim, campanhas que pudessem realmente ter salvado vidas. Essa foi a avaliação dominante lá nos estados do Nordeste, em que o governo federal mais atrapalhou do que ajudou e que sim, isso piorou a situação da pandemia no Brasil. Agora, a diferença é que os estados ali são muito unidos, né? Eu acho que a situação que, por exemplo, Dimitris acompanhou, que ele viu mais os estados do Sudeste e do Centro-Oeste, foi um pouquinho diferente, não foi, Dimitris? Isso é mesmo, Henrique. A gente sabe que São Paulo talvez seja um caso à parte, né? Foi um dos estados em que a gente foi atrás, que o governador João Dória já há um ano ele tem se colocado exatamente como antagonista do presidente Jair Bolsonaro no campo da saúde. Mas São Paulo é um caso diferente exatamente porque São Paulo ainda tem uma independência financeira. Em muitos estados a gente observa que, embora criticam, eles criticam com um pouco de temor, porque muitos dependem ainda de muitas verbas do governo federal. A gente sabe que a maioria dos leitos de UTI ainda são mantidos pelo governo federal. Eu ouvi, por exemplo, o estado lá do Pará. O estado do Pará ele critica exatamente a falta de investimento que o governo federal está fazendo em leitos, mas não vai muito além, né? Muitos estados menores, com poucos recursos financeiros, ainda são muito reticentes em acusar o governo federal de forma aberta, né? Claro que ali no âmbito do CONAS, em outras esferas, existe essa crítica, e a gente está vendo que muitos governadores já estão preocupados com isso e estão preocupados com a forma como o governo federal está tratando, né? Porque a gente viu o presidente minimizando novamente, né, as recomendações de segurança, e a gente vê os estados entrando em colapso. E talvez o principal exemplo desse estado de coisa seja na região sul, que foram alguns estados que o Gustavo ouviu. Eu conversei com os estados do sul e do norte, além do Rio de Janeiro. A gente percebe uma certa diferença de postura, né? Os estados do sul um pouco mais críticos em relação ao governo federal, cobrando aí uma coordenação maior da gestão do Ministério da Saúde, né? Pedindo mais medidas de distanciamento social e reforçando a necessidade de distribuição de mais vacinas, a compra de mais vacinas pelo governo federal. E já os estados do norte, que dependem muito do auxílio do governo federal, que muitos deles, Rondônia principalmente, Acre, estão ali isolados, né? Eles evitam críticas mais contundentes ao governo federal. Assim, fica muito claro isso nas respostas. Eles dizem que receberam sim os auxílios, mas de maneira geral é possível perceber que todos esses estados lembram ali nas respostas deles a necessidade de alguns itens, de algumas medidas em comum, né? Como, por exemplo, criação de novas vagas de UTI, contratação de profissionais de saúde, compra de equipamentos para hospitais e adoção de medidas de distanciamento social, enfim. Então, também tem uma certa uniformidade aí, né, nas demandas deles. Gustavo Schmidt, Henrique Batista e Dimitris Dantas, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Ao Ponto. Um bom trabalho e uma ótima semana. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço.
Valeu, Carol, valeu, Maltic, foi um prazer. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, gente, pela oportunidade e contem sempre com a gente. Oi, pessoal, eu sou o Ronaldo Lemos e eu queria convidar vocês para ouvir o podcast Juntos no Próximo Nível, uma parceria da Embratel com Valor Econômico. A cada episódio, eu converso com experts em tecnologia e lideranças de mercado sobre a nova cara dos negócios no mundo pós-pandemia. Áreas como varejo, saúde, governo, agronegócio e indústria 4.0 estão no centro desse nosso bate-papo. Busque Juntos no Próximo Nível nos principais agregadores e entre nessa conversa. Espero vocês. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.